Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do CETADEM, a paz do Senhor, graças a Deus pela oportunidade que temos de estudar mais uma lição da nossa matéria Soteriologia, Doutrina da Salvação, disciplina muito importante do curso médio em Teologia do CETADEM. Nós estudamos na lição 5, na lição anterior, a respeito da doutrina da justificação, que é um dos aspectos da salvação, e agora vamos estudar a lição de número 6 sobre a regeneração. A regeneração é outro aspecto também da salvação. E a doutrina da regeneração, ela está dentro aí, é uma especialidade da doutrina da salvação. Esta lição, ela tem 6 textos. Vamos falar no texto 1, o que é regeneração. No texto 2, o milagre da regeneração. Depois, o poder da regeneração. No texto 4, a vitória, a evidência da regeneração. 5, vida frutífera, a evidência da regeneração. E o símbolo da regeneração na lição de número 6. Então, começando aqui com o texto 1 da nossa lição, o que vem a ser, então, a regeneração? Então, esse texto tem o objetivo de definir o que é a regeneração. Além de Deus nos justificar em Cristo, pela fé, nos absolvendo do pecado, nós, seres humanos justificados em Cristo, precisamos de uma transformação espiritual total do nosso caráter. Então, regeneração é essa transformação espiritual total do nosso caráter. Regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que concede nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador. Observe que a regeneração tem essa conotação de ressurreição espiritual. A Bíblia diz que antes de sermos crentes, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando a gente aceita Cristo como Salvador, a gente é ressuscitado espiritualmente. A gente nasce de novo. É um novo nascimento. Agora passamos a estar conectados em Cristo e passamos a fazer parte do seu corpo. A regeneração é uma obra sobrenatural. Regeneração não é uma reforma de vida. Regeneração não é algo que a gente faz com o nosso próprio poder, com as nossas próprias forças, mas é um ato sobrenatural de Deus, de cima. Essa expressão nascer de novo, lá em João capítulo 3, quando Deus fala a Nicodemos, significa nascer do alto, nascer de cima. E essa regeneração, ela é instantânea, não é um processo. A regeneração é instantânea, não é um processo. Da mesma forma como você que tirou uma lâmpada que estava no plugue da tomada, essa lâmpada estava acesa. Quando você tira, ela fica apagada. Mas quando você pega o plugue ali daquela lâmpada, daquele fio, e coloca na tomada, automaticamente, instantaneamente, a luz chega e aquela luz acende. Então, a regeneração é esse ato sobrenatural de Deus na vida do pecador que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a gente ressuscita espiritualmente e essa nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. Então, todos nós temos a natureza humana, carnal e pecaminosa, porém, quando nos convertemos a Cristo, recebemos a natureza divina sobre nós, nas nossas vidas. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em nós o milagre da regeneração do novo nascimento. João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus. Então, o novo nascimento é um nascimento de Deus, é algo que vem do céu. Todos nós precisamos ser regenerados. Há necessidade de regeneração para todos nós. Deus concede ao homem uma natureza totalmente nova, que o habilita a resistir ao pecado, a viver em retidão e, por fim, a entrar no céu. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proveu não somente o perdão dos nossos pecados, proveu não somente a justificação, proveu não somente a expiação e a propiciação pelos nossos pecados, mas também proveu para nós o poder ou a capacidade de resistirmos às tentações e vivermos uma vida sem ser na prática do pecado. Então, a necessidade da regeneração, ela é necessária para entrar no céu. Jesus disse a Nicodemos, em João 3:3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Todo mundo tem que passar pelo processo do novo nascimento, até mesmo aqueles que nasceram no Evangelho. O novo nascimento é uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição sem a qual ninguém vai entrar no céu. Segundo, a regeneração é necessária para resistir ao pecado. 1 João 3:9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Observe que o texto não diz que todo aquele que é nascido de Deus está imune ou isento de pecar. Não é assim. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é uma regra, o pecado é uma exceção, justamente porque essa regeneração nos habilita, nos capacita a sermos vitoriosos sobre o vício do pecado. E terceiro, é necessária a regeneração para viver em retidão. 1 João 2:29 diz: reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo. O meio de regeneração. A transformação sobrenatural, renovando o homem interior, é uma bênção que só Deus pode operar. É importante isso. A regeneração não é que caiu a ficha no homem, o homem de repente lê um livro qualquer e passa a ser adiante. A regeneração não é uma forma de vida. A regeneração não é uma decisão humana de praticar boas obras. Não é isso. A regeneração é um milagre sobrenatural de Deus na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como Salvador. Ou seja, a regeneração é um ato contínuo, é uma consequência natural da conversão a Cristo. Só existe regeneração se a pessoa se converter a Cristo. O homem, com o seu moralismo, com a sua decisão de querer ser bonzinho, de praticar boas obras, jamais será regenerado. A regeneração é uma consequência natural da conversão a Cristo. Aqui o nosso comentarista, ele coloca aqui 3 passos para recebermos esta provisão divina, para recebermos a regeneração. Então, ele diz que o primeiro passo para a regeneração é ouvir a palavra de Deus. A pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. A pessoa tem que ter acesso à palavra do Senhor. 1 Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Observe, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tiago 1:18. Pois, segundo o seu poder, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, é a palavra que vai gerar essa regeneração, esse novo nascimento. Então, o primeiro passo é o homem ouvir a palavra de Deus, até mesmo porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O segundo passo da regeneração é o homem crer na palavra de Deus. Ele não pode ser apenas um ouvinte esquecido, mas ele precisa crer na palavra. Somente quando o homem responde
positivamente a esta mensagem, aceitando a Cristo pela fé, é que terá lugar a transformação divina no seu coração. Não é um simples entendimento racional das Escrituras que vai fazer com que a pessoa seja regenerada. Ela tem que entender a palavra, mas também precisa crer a palavra. É conhecer e crer na palavra. E o terceiro passo para a regeneração é o ato milagroso pelo qual o Espírito Santo comunica nova vida ao crente, implantando a própria natureza de Cristo na sua vida. Então, isso aí é Deus quem faz. Nós precisamos apenas nos converter a Cristo, se arrepender dos pecados e crer no Senhor. E o resto é com Deus. Então, a regeneração é um ato divino, instantâneo, não é um processo. Regeneração, não vamos confundir regeneração com santificação, tá certo? Regeneração é instantâneo, é um ato divino que Deus opera na nossa vida. É como que a gente vai ligar novamente a pessoa a Deus, é uma ressurreição espiritual. Diz aqui o nosso comentarista, no final do texto 1, que é bom fazermos uma distinção entre regeneração e santificação. A regeneração é instantânea, enquanto que a santificação é progressiva. Pela regeneração, o homem recebe nova vida e poder, enquanto que pela santificação, torna-se capaz de aplicar esta vida e este poder ao seu viver diário. A santificação é um processo que vem depois, como consequência da regeneração. Bom, texto 2 da nossa lição, o milagre da regeneração. Já falamos que a regeneração é sobrenatural, é um milagre de Deus na vida da pessoa. A conversão do pecador é sobrenatural e essa religação do homem com Deus, essa ressurreição espiritual, é um milagre que o Espírito Santo opera na nossa vida. Então, nós vamos estudar nesse texto duas bênçãos que são concedidas ao homem no milagre da regeneração. A primeira é a nova vida e a segunda é a nova natureza. Por nova vida, referimos-nos ao fato de que o homem que estava espiritualmente morto agora está ressurreto no seu espírito e pode entrar em comunhão com o Espírito de Deus. Então, o milagre da regeneração nos dá uma nova vida. Nós somos ressuscitados espiritualmente. Já falamos lá em Efésios, diz que o homem no pecado, antes da nossa conversão, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a gente foi ressuscitado com Cristo. E Paulo disse, se já foste ressuscitados, uma vez que vocês já foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto. Então, nós nascemos de novo, é um novo nascimento, é um milagre de ressurreição espiritual. E por nova natureza, além de nos dar nova vida, além de nos conectar com Deus, além de nos plugar com Deus e nos tornar ligados ao corpo de Cristo, Deus também nos dá uma nova natureza. Então, essa nova natureza, referimos-nos ao fato de que o homem passa a ter uma nova atitude para com o pecado e a justiça. Então, quando alguém é regenerado, como disse Jesus em João 5,24, passou da morte para a vida, passou da morte para a vida. Então, é esse processo de ressurreição espiritual. Esta vida é bem diferente da mera existência física. É o vivificar do espírito do homem através do Espírito de Deus. É a interação ou comunhão entre Deus e o homem proveniente da vida comunicada ao espírito do homem pelo Espírito de Deus. Então, estávamos mortos no pecado, agora estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, esse é um dos aspectos importantes do milagre da regeneração. Deus nos comunicando nova vida, nos ressuscitando espiritualmente e nos religando a Deus. Além de ressuscitar-nos espiritualmente, a regeneração
também nos concede uma nova natureza. Vista pela perspectiva celestial, a regeneração confere ao homem uma nova vida espiritual de comunhão com Deus. Vista pela perspectiva terrestre, ela confere ao homem uma natureza ou atitude no sentido de modo de pensar ou de sentir, inteiramente nova, odiando o pecado e amando a justiça. Aquele que é regenerado, ele não tem mais prazer no pecado, ele não tem mais prazer na desobediência a Deus, ele não se gaba mais de viver uma vida de pecado. Pelo contrário, a pessoa regenerada pelo Espírito Santo, quando peca, quando cai em alguma tentação, ela fica triste porque pecou, porque a sua natureza nova, regenerada que Deus lhe deu, não se conforma com o pecado, não se alegra com o pecado, e assim é o que Deus faz na nossa vida. Ele nos dá essa nova natureza. Segundo aos Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então, irmãos, por estar em Cristo, o crente tornou-se co-participante da natureza divina. Isso aqui é muito importante a gente entender. Veja bem, 2 Pedro 1:4, Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina. O que significa nós sermos co-participantes da natureza divina? Em primeiro lugar, irmãos, isso não significa que agora, como crentes, como regenerados, que agora sejamos deuses. Absolutamente. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a natureza divina. Só eles três formam o único Deus vivo e verdadeiro. Porém, nós, quando somos ressuscitados espiritualmente, somos co-participantes da natureza divina. Deus nos dá uma natureza espiritual que não folga com o pecado, que não se alegra com o pecado, mas se alegra com a justiça, se alegra com a santidade de Deus. Então, Deus nos dá uma natureza alinhada a Ele e à vontade divina. A nova natureza que Deus implanta em nós não é uma substituição, e sim um acréscimo. Quando alguém é regenerado, não pense que Deus pega a natureza humana, o velho homem, e tira de nós e joga fora, e coloca em nós a nova natureza, e a partir de agora, nós regenerados seremos isentos de pecado. Não é assim. Quando acontece a regeneração, Deus não arranca de nós a natureza humana, carnal e pecaminosa. Esta só será tirada de nós na glorificação, no futuro, quando a gente entrar no céu. Enquanto vivermos aqui na terra, nós vamos ser possuidores das duas naturezas. A natureza humana, carnal e pecaminosa do velho homem vai continuar em nós, porém ela vai estar subjugada pela nova natureza, porque agora somos coparticipantes da natureza divina. Então, a natureza espiritual regenerada, ela vai subjugar essa velha natureza. O novo homem vai subjugar o velho homem. Então, agora, a velha natureza pecaminosa do crente não é removida nem apagada. Continua presente e permanecerá como parte do crente até o momento da sua morte. O crente tem duas naturezas, uma das quais é inclinada ao pecado. É a natureza humana, carnal e pecaminosa que herdamos de Adão. E a outra natureza que temos em nós é a natureza divina, é a natureza que vem de Deus, é a natureza espiritual que vem de Deus através do milagre da regeneração. Nós recebemos de Cristo. De Adão
herdamos a velha natureza pecaminosa, mas de Cristo herdamos a nova natureza, a natureza espiritual. Ora, é lógico que duas naturezas em oposição entre si estarão em conflito constante, permanente, sendo que uma delas detesta a santidade e a outra detesta o pecado. A natureza carnal detesta a santidade, por isso que muitos dizem que a carne nunca se converte. E é verdade, a carne nunca se converte, a nossa natureza humana sempre é inclinada ao pecado, porque isso faz parte da condição do homem caído. Mas a natureza nova, regenerada, a natureza espiritual, através da qual somos coparticipantes da natureza divina, ela detesta o pecado e se alegra com a justiça de Deus. Gálatas 5,17 descreve um pouco esse conflito que existe dentro de cada um de nós entre as duas naturezas. Então ele diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então sempre há essa guerra e essa batalha dentro de nós. A nova natureza, que é divina, é muito mais poderosa para vencer a velha natureza pecaminosa com o seu desejo de pecar. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque estamos não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Cristo temos o poder, a capacidade de subjugar essa natureza carnal, pecaminosa, esse velho homem. Outra coisa importante, antes de encerrarmos esse texto 2 da nossa lição, é preciso fazer uma distinção entre corpo e carne. Essa palavra carne na Bíblia, ela aparece com diferentes significados. A carne pode se referir a coisas humanas, a coisas terrenas, a coisas naturais. Até a gente leu aqui, João capítulo 1, versículos 12 e 13, que fala do nascimento natural, que não nasceu da vontade da carne. Né? Então, carne simbolizando coisas naturais desta vida. Nem carne nem sangue herdará o reino de Deus. Então, a palavra carne, às vezes, significa corpo. A palavra carne, às vezes, significa as coisas desta vida. E a palavra carne também significa a nossa natureza humana pecaminosa, o nosso velho homem. Então, quando a gente for ler a Bíblia, toda vez que a gente encontrar a palavra carne, a gente tem que dar uma olhada no contexto para saber a que se refere essa palavra carne. Então, muitas vezes, ela se refere à natureza carnal e pecaminosa que nós temos, que não é o nosso corpo. É importante, irmãos, porque esse dualismo entre corpo e alma, entre corpo e espírito, ele não tem apoio bíblico. Essa ideia platônica de que a matéria é inerentemente mal e a alma é inerentemente boa, e que o corpo corrompe, que o corpo é inerentemente pecaminoso. O pecado está no corpo. Então, às vezes, as pessoas elas inventam e impõem a si mesmas determinadas disciplinas para o corpo, de querer mutilar o corpo, castigar o corpo, maltratar o corpo, porque acha que o pecado está no corpo. Mas não é assim, irmãos. Isso aqui é apenas matéria. São átomos, elementos químicos, moléculas, são coisas materiais. Então, o pecado é um problema de relacionamento. Pecado é falta de conformidade com a vontade de Deus. Então, o pecado não está no corpo. Então, a nossa alma pecaminosa, o nosso espírito pecaminoso, a nossa natureza humana pecaminosa, ela usa o corpo para pecar. Ela usa o corpo para interagir com o mundo exterior, para influenciar o mundo exterior e receber influência do mundo exterior. Então, o problema não está no corpo, e sim na natureza humana pecaminosa. Texto 3 da nossa lição, o poder da regeneração. A grande mensagem da doutrina da regeneração
é que a vida do crente não é uma simples filosofia, mas uma vida de poder. Então, a regeneração tem muito a ver com esse poder espiritual que Deus nos dá para vencermos o poder do pecado. O sacrifício de Jesus não somente nos perdoa os nossos pecados, mas também nos dá poder para vencermos o pecado. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele diz, eu estou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, a regeneração que Cristo opera na nossa vida nos dá esse poder de crucificarmos a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque agora Cristo vive em mim. Há, porém, um poder invisível habitando no crente, depois de sua conversão, que o faz amar a justiça e odiar o pecado. É muito interessante, irmãos. Quando a gente não era crente, antes de sermos crentes, a gente tinha vontade de viver no pecado. A gente se alegrava em praticar coisas pecaminosas. Antes de sermos crentes, a gente se identificava, a nossa natureza se identificava com a prática do pecado. Mas depois que fomos regenerados, a gente se alegra em praticar a justiça. A gente se alegra em viver em santidade. E esse poder que Deus nos dá, essa transformação de natureza que Deus opera em nós, é por causa de Cristo. Lembre-se, a regeneração não é uma reforma de vida que a gente faz na nossa vida, mas é um milagre de Deus na nossa vida. Dependemos de Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Enquanto o ramo estiver ligado à videira, uma fonte invisível de vida estará passando por aqueles ramos, produzindo vida, saúde e frutos. Se for, no entanto, desligado da videira, sua fonte de vida, o ramo morrerá. O ramo não pode viver ou produzir frutos desligado da videira. Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse poder para vencer a força do pecado, ele só continuará em nós se permanecermos em Cristo, né? Então, isso é muito importante. Porque um crente demonstra não ter praticamente nada. A resposta não é determinada pela fonte do poder, mas sim pela pessoa que o recebe. A mesma quantidade de poder habita na vida regenerada de todo crente. Porque, irmãos, tem crentes que dão fruto a 30, a 60 e outros a 100. Tem crentes que vivem uma vida mais vitoriosa sobre o pecado e outros que têm uma vida menos vitoriosa sobre o pecado. E por que acontece isso? Será que Deus dá mais poder a alguns e menos poder a outros? Absolutamente. Deus dá o mesmo poder e a mesma capacidade para vencermos o pecado. Ele dá isso a todos nós igualmente. A questão é que tem algumas pessoas, alguns crentes, que não vigiam e se inclinam muito para as coisas da carne, ao invés de se inclinar para as coisas do Espírito. A nossa vida vitoriosa sobre o pecado vai depender muito também da nossa atitude, se a gente vai se inclinar para as coisas do Espírito ou se a gente vai se inclinar para as coisas da carne. Então, se nós andarmos unidos a Cristo e permanecermos em real comunhão com Ele, haverá poder abundante na nossa vida. Se, por outro lado, ele limitar essa comunhão, terá vitórias igualmente limitadas em sua vida. Temos o velho homem dentro de nós e o novo homem dentro de nós. As duas naturezas,
a natureza velha, antiga, pecaminosa, que herdamos de Adão, e a nova natureza, herdada de Cristo. Qual dessas duas naturezas vai ter a hegemonia? Qual dessas duas naturezas vai prevalecer? A humana, carnal e pecaminosa, que nos leva ao pecado, ou a natureza espiritual, que herdamos de Cristo, que nos leva a uma vida vitoriosa sobre o pecado? Isso vai depender de para qual você vai se inclinar mais. Então, nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito. Texto 4 da nossa lição. Vitória, evidência da regeneração. A vida de uma pessoa regenerada verdadeiramente, ela tem como consequência natural uma vida vitoriosa. A regeneração é um milagre invisível e justamente por esta razão origina duas dificuldades sérias. Primeiro, uma delas tem a ver com crentes professos que não são crentes verdadeiros. Eles afirmam que são nascidos de novo, porém continuam vivendo no pecado e atraindo má fama para a igreja. Irmãos, não tem como a gente saber objetivamente, na mesma hora que uma pessoa foi regenerada, o que é essa evidência da regeneração. A evidência da regeneração, ela vai se expressar, ela vai se mostrar no dia a dia através da santificação. Somente por meio da observação de uma vida santificada é que nós vamos perceber e provar que realmente a pessoa foi regenerada. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, qual é a evidência física inicial que prova que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo? É o quê? É a glossolalia, é a pessoa falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede que fale. Então, essa é a evidência física do batismo no Espírito Santo, são as línguas estranhas. Mas qual é a evidência física da regeneração? Quando uma pessoa levanta a mão lá na igreja, respondendo a um apelo em culto público, e vai lá na frente, isso não significa que a pessoa foi regenerada. Tem pessoas que até falam que aceitou Jesus, tem pessoas que até dizem que são crentes, mas de fato não foram regeneradas pelo Espírito Santo, porque no dia a dia da vida dessa pessoa, a gente não consegue ver os frutos que evidenciam essa regeneração. Outra dificuldade que existe tem a ver com os crentes verdadeiros que chegam a duvidar da sua experiência de salvação. Eles suspeitam constantemente que suas lutas nas tentações e sua falta de perfeição parecem indicar que nunca receberam uma nova natureza. É porque eles confundem regeneração com santificação. A regeneração é essa ressurreição espiritual e recebemos de Deus o poder para vencermos o pecado. No entanto, a gente vai viver aqui na Terra em uma luta diária contra o pecado. Embora o milagre da salvação seja invisível, o milagre da salvação é invisível, mas ele é manifesto ou evidenciado na vida de pessoas através de vitórias e de frutos espirituais. Então, a pessoa é salva agora, a pessoa é regenerada agora, mas as provas ou evidências dessa regeneração, os frutos dessa regeneração, eles vão aparecer depois, na santificação. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que é regenerado, ele vence o mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, nesta luta contra o pecado, nós temos de Deus o poder para sermos vitoriosos. Sua muita luta contra o pecado
é prova da presença da natureza divina em seu interior, que teve início com a regeneração. É por isso que a gente não se alegra. Quando o crente peca, quando o crente falha, ele fica triste, ele não fica satisfeito, ele fica com a consciência pesada, brasas de fogo vêm sobre nós. Então, é aquele sentimento de que estamos impuros, que pecamos, que afrontamos a santidade e a justiça divina. Então, quando a gente tem esse sentimento, essa tristeza segundo Deus que leva-nos ao arrependimento, isso é uma prova e uma evidência de que ainda temos a nova natureza, de que somos regenerados e de que somos salvos. Quando a pessoa já perdeu a salvação, ela fica insensível, ela se alegra com o pecado, ela não se alegra com a justiça, mas se alegra com o pecado. Depois de receber a nova natureza divina, no entanto, está em paz com Deus e não se sente mais à vontade com o pecado. Então, isso é fundamental. A razão básica, pois, da luta do crente contra o pecado é a existência de duas naturezas em um só corpo, o velho homem e o novo homem. Esta guerra entre as duas naturezas não terminará até que a natureza pecaminosa seja completamente removida do crente, o que só vai acontecer no porvir, no futuro, na glorificação, quando a gente for para o céu. Enquanto vivemos aqui na Terra, nós vamos viver esse conflito das duas naturezas dentro de nós. A natureza humana pecaminosa, se inclinando para as coisas da carne, e a natureza espiritual que recebemos de Cristo, se inclinando para as coisas do Espírito. Tropeço e rendição. O que acontece se um soldado cristão tropeçar na batalha certo dia e o inimigo tirar vantagem de sua queda? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. O próprio João, que diz que aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, eles não vivem mais na prática do pecado. É o mesmo que também disse: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Algumas igrejas, descuidadamente, confundem o tombo de um soldado na a sua rendição completa ao inimigo. O soldado cessa de ser soldado somente depois que perde a vontade de lutar e se rende completamente ao inimigo como prisioneiro. Assim acontece com o crente regenerado. Não é, meu irmão, porque você pecou hoje, não é porque você falhou, que você vai perder a salvação. A nossa salvação, irmãos, não é algo que toda hora acontece. Deus risca o nosso nome do livro da vida, depois escreve de novo, apaga, escreve. Deus não vive 24 horas por dia, nem 7 dias na semana, escrevendo e apagando o nosso nome no livro da vida. Então, se pecares, tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ser regenerado não significa ser imune ao pecado. Ser regenerado não significa que nunca você vai pecar. Isso só vai acontecer, irmãos, quando a gente for para o céu. Na glorificação, aí Deus vai, sim, retirar de nós a natureza carnal pecaminosa e seremos como os anjos de Deus, incapazes de pecar. Mas enquanto vivemos aqui na terra, nós estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz que não há alma que não peque. Então, o próprio fato do crente querer confessar o seu pecado para ficar firme contra o inimigo, comprova que a natureza divina ainda reside nele, apesar de ter levado um tombo. Então, não é porque a gente cometeu um pecado pontual
é que a gente imediatamente perdeu a salvação, né, e tal, mas quando a gente peca, a gente fica triste com o pecado, a gente confessa o nosso pecado, abandona o pecado, e assim a gente segue na caminhada. Que só vai perder a salvação aqueles que pecarem e continuarem vivendo na prática do pecado. Terem o pecado como um hábito, como uma prática habitual, né? Porque todos nós somos falhos e sujeitos a pecar. Não devemos confundir a verdadeira natureza da salvação pela graça com a ideia humanista de que a salvação se obtém mediante a perfeita obediência da lei. A gente já tem estudado que a salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação não é por causa de méritos próprios. Não pense que você foi salvo ou é salvo porque você obedece uma lista de regras e mandamentos, porque você tem seus méritos próprios, e merece sua salvação, porque você é obediente, faz tudo conforme o figurino. Você não é salvo por causa disso. Você é salvo pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é muito claro na palavra de Deus. Com isto, não estamos ressaltando o fato de a salvação pela graça significar tolerar o pecado na vida do crente. Não pense que a gente também não pode ir para outro extremo. A gente não pode cair no extremo de achar que a salvação é pelas obras, que somos salvos porque temos a capacidade de obedecer a todos os mandamentos de Deus. Não é assim. A salvação é pela graça. Nenhuma pessoa vai ser salva porque é perfeita, porque não existe ninguém perfeito. Mas, por outro lado, isso não significa que a gente vai viver na prática do pecado. Não é porque a carne é fraca que a gente vai dar vazão à nossa carne. A gente não pode usar da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Pelo contrário, os casos de pecado na vida do crente regenerado são exceção e não a regra para o crente, que luta contra a tentação e resiste o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não viver na prática do pecado não significa que a pessoa esteja imune ao pecado. Todos nós estamos sujeitos. Então, meus irmãos, concluindo aqui esse texto 4 da nossa lição, diz assim o comentarista: a regeneração, portanto, nada tem a ver com o que a pessoa faz. A regeneração não tem nada a ver com o que a gente faz, mas sim com o que nós somos, com o que a pessoa é. No momento da salvação, o homem torna-se uma nova criatura em Cristo e passa a viver numa atitude totalmente diferente em relação ao pecado. Então, diz o texto de 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora vamos ao texto 5 da nossa lição. Vida frutífera, evidência da regeneração. Como eu falei para vocês, a regeneração é um milagre de Deus, que o Espírito Santo opera na nossa vida, é algo instantâneo, imediato. Assim que a pessoa se converte a Cristo de coração, Deus opera na vida dessa pessoa o milagre do novo nascimento, que nem sempre ocorre quando a pessoa levanta a mão lá na igreja, não, viu? Porque, às vezes, tem gente que levanta a mão lá na igreja, mas não tem ainda convicção, levantou ali porque foi um apelo, foi muito pressionada a se converter, a tomar uma decisão, aquela coisa toda. Então, tem pessoas que, quando está lá no culto e tem o apelo, a pessoa realmente aceita Jesus de coração naquele momento. E tem pessoas que vai na frente, levanta a mão, vai na frente, mas naquele dia não fez isso com convicção. Mas acaba que depois ela se torna convicta e realmente aceita Cristo em seu coração.
Então, não é porque alguém foi na frente, não é porque alguém levantou a mão, que a gente pode garantir que aquela pessoa foi regenerada naquele momento. Por quê? Porque só Deus conhece o interior do coração das pessoas. Só Deus sabe se alguém verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu Senhor e Salvador naquele momento. Eu creio, irmãos, e tenho convicção de que quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, no dia 29 de maio de 1988, eu creio que fui salvo naquela noite. Eu fui regenerado naquela noite. Eu estava assistindo o culto na Assembleia de Deus em Macaíba, um culto de domingo à noite, e ali, durante aquele culto, estava aquela guerra interior dentro de mim, aceitar ou não aceitar Jesus, ser ou não ser crente, e ali eu tomei a minha decisão, sentado ali naquele banco, que naquele dia eu ia ser crente, eu ia entregar totalmente a minha vida a Cristo, e assim tomei aquela decisão no meu coração e no momento do apelo, quando o pastor chamou as pessoas para ser crente, eu levantei a minha mão, fui o primeiro a levantar a minha mão e dizer que queria ser crente. E a partir daquele dia, irmãos, tudo mudou na minha vida. Aquela noite eu já fui dormir diferente. O dia seguinte já foi um dia diferente. Quer dizer, houve uma mudança radical na minha vida. Porque naquele dia, não somente eu confessei diante dos homens, mas também naquele dia eu criei no meu coração. Então, a vida frutífera do crente regenerado, a vida frutífera é uma evidência da regeneração. Crente regenerado, ele produz frutos. A gente vai comprovar isso, a gente vai evidenciar a regeneração através da observação de uma vida santificada. Então, observando uma vida de santificação na pessoa, é que vamos comprovar que realmente aquela pessoa foi regenerada. Se alguém aceitou a Cristo e não vive uma vida de santificação, é porque, de fato, ela nunca aceitou a Cristo de verdade, com convicção em seu coração. Tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, esta luz que brilha na nossa vida, elas são a evidência da nossa regeneração. As boas obras, elas são consequência da nossa fé. Então, é através da prática das boas obras que nós vamos provar ou evidenciar esse milagre da regeneração na nossa vida. Ainda no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 21, Jesus disse que nós conhecemos as pessoas que são verdadeiramente regeneradas pelos frutos. E também conhecemos pelos frutos aquelas que não são regeneradas. Então, todos nós produzimos frutos. A questão é saber identificarmos que tipo de fruto eu e você está produzindo. Nós estamos produzindo frutos que evidenciam uma vida regenerada ou estamos produzindo frutos que evidenciam uma vida não regenerada? Então, disse Jesus, Mateus capítulo 7, versículos 15 a 21. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Observe aqui Jesus dizendo: vocês os conhecerão por seus frutos. Então, os frutos que produzimos são a evidência ou não da nossa regeneração. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não pode. Um espinheiro não vai produzir uva, nem erva daninha vai produzir figo. A planta só produz o fruto conforme a sua natureza. O fruto é uma consequência. A fruto é uma consequência. Então, a natureza regenerada vai produzir frutos de santidade. Então, continua Jesus, versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Observe
é que o fruto, a qualidade do fruto, é uma consequência da qualidade da árvore. A árvore vem primeiro, o fruto depois. Se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Se a árvore é má, o fruto vai ser mau. Então, continua Jesus, versículo 18: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então a gente vai conhecer, irmãos, quem é crente e quem não é crente, não é pelos dons, não é pela oratória, não é por outra característica a não ser pelo fruto. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, quem vai entrar no céu é aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, que vive uma vida de obediência. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Então, a evidência da regeneração na vida do crente é uma vida de obediência à palavra de Deus, não vive mais na prática do pecado. E por fim, texto 6 da nossa lição, o símbolo da regeneração. Aqui, o autor ele faz uma alusão à questão do batismo em águas. O batismo em águas é um dos rituais da igreja, é um ato simbólico para representar visivelmente ou exteriormente algo que já aconteceu interiormente na vida do crente. Então, este é o simbolismo do batismo. Interiormente, como diz 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa aceita Cristo verdadeiramente e é regenerada, ela nasceu de novo, ressuscitou espiritualmente, foi enxertada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. O ato do batismo por imersão total, que é o batismo bíblico, é um símbolo visual do crente, afirmando que morreu para a velha vida e ressuscitou para uma nova vida. Então, é um ato simbólico. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando a gente desce as águas, aquele ato ali simboliza a morte do velho homem, a morte da velha vida. E quando a gente se levanta das águas, aquilo ali simboliza a regeneração, simboliza a ressurreição espiritual, simboliza a entrada para uma nova vida em Cristo. O batismo em água é a figura da anulação do nosso passado e transição para a nova vida, mediante o poder da ressurreição de Cristo. O batismo é apenas um ato simbólico e que é tão inútil quanto um simples banho se não for acompanhado de uma consciência verdadeiramente regenerada segundo a fé. O que é que significa isso, irmãos? Que o batismo não salva ninguém. O batismo não é uma espécie de sacramento que você praticando ele, aquilo vai atrair a graça de Deus e você vai receber graça por causa disso. Não é assim. O batismo é um ato simbólico que representa algo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que só pode se batizar aqueles que já foram regenerados. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é para aquele que já é salvo. Então, isso é muito importante. E o batismo é uma doutrina bíblica, é uma ordenança de Cristo para a sua igreja. Todos aqueles que já se converteram a Cristo devem se batizar, devem passar pelo batismo em águas. Não se concebe a ideia de uma pessoa que se diz cristã, que se diz cristão, e
essa pessoa não quer se batizar. Infelizmente, acontece muitas vezes em nossas igrejas, pessoas que dizem que são crentes, mas não querem se batizar. Na verdade, elas não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com a comunidade de fé, dentro da qual vive e convive com as demais pessoas. Mas devemos entender que, embora o batismo não salve ninguém, mas o batismo é uma ordenança de Cristo para aqueles que são salvos. Atos 2:38, quando perguntaram a Pedro o que é que a gente deve fazer, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 10:48, depois lá da conversão de Cornélio e sua família, diz o texto, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus mandou que pregássemos o evangelho a toda criatura, fizéssemos discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o batismo, ele não é um ato regenerador. O batismo não causa regeneração de ninguém. O batismo não causa transformação de ninguém. O batismo não transforma um homem pecador em um homem regenerado. Não é assim. A regeneração vem antes. O Espírito Santo realiza o milagre da salvação na vida da pessoa, e a pessoa salva, ela vai passar pelo batismo de forma pública, mostrando ali, reafirmando a sua fé em Cristo. Então, o batismo simboliza algo real que já aconteceu na vida do crente. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus estudos. Assim concluímos o estudo da lição de número 6 a respeito da regeneração. Continue lendo o livro-texto, conferindo as referências bíblicas, responda os exercícios do livro, assista às videoaulas da nossa disciplina e responda às provas da nossa disciplina. Você vai ser muito abençoado se assim você fizer. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.